Mateus capítulo 5 e o versículo de número 14, 15 e 16, e depois Daniel capítulo de número 6. Em Mateus, eu leio o texto sagrado da seguinte forma: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Primeiro ponto que Jesus aqui ensina os seus discípulos: nós somos a luz do mundo. Sempre lembrando que esta luz que nós temos, ela não é própria de cada um de nós. Ao contrário, antes, na realidade, o que é próprio do homem e um homem natural são trevas, escuridão, separação de Deus. Então não tem nada de bom, não existe nada para ser demonstrado. Agora, quando o Senhor Jesus Cristo, ele nos resgata daquela vã maneira de viver, então traz para a sua presença, agora sim, nós temos luz. E esta luz é a própria presença do Senhor Jesus Cristo em nós, pelo seu Espírito. Então agora sim, nós resplandecemos uma luz que não é própria nossa, mas está em nós, que é a presença do Senhor. Dessa maneira que agora, esta luz, ela tem que resplandecer. Não tem como a gente esconder uma luz. Se você observar um dia de noite bem escura e de repente você que está aqui no vale e alguém que porventura se encontre lá no monte, lá na serra, e este alguém acender aí um palito de fósforo ou acender aí um isqueiro, ora, quem está aqui no vale vai enxergar. No meio do escuro, uma luz, ela não pode ser ocultada, ela não pode ser escondida, e nem deve ser, porque o propósito da luz é trazer então claridade para o ambiente, de modo que ela tem que ficar no lugar de destaque. E a situação aqui a respeito dessa luz está ligado com as boas obras que nós devemos praticar. E estas boas obras só podem ser feitas pela graça, pela presença do Senhor Jesus Cristo em nós. Então, depois que entregamos a nossa vida para Jesus, a nossa vida começa a ter uma mudança. E as pessoas que outrora nos conhecia de outros lugares, eles começam então a notar que realmente algo diferente está acontecendo em nós. Vão começando a perceber que existe transformação, que está existindo renovação, alguns tipos de atitude que antes nós tínhamos, hoje não temos mais, certas brincadeiras hoje não fazemos mais, ambientes que frequentávamos antes não frequentamos mais, e as pessoas vão observando. Isto é fazer resplandecer a luz. Isto é demonstrar que agora quem realmente habita em nós é a presença do Senhor. E agora, aqui ainda em Mateus, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Meus amados irmãos, aqueles que o Senhor tem separado para si, ele tem derramado graça, ele tem derramado poder, e você vai ter condição de testemunhar desta graça, desse poder maravilhoso, tá bom? Você vai ter essa oportunidade extraordinária de fazer isto.
E aí nós tomamos como exemplo agora Daniel, capítulo de número 6. E pareceu bem a Dario constituir sobre o seu reino a 120 presidentes que estivesse sobre todos o reino, sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu dentre os príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Eu vou repetir isso, porque nele havia um espírito diferente ou excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Olha o que Dario resolve fazer. É o rei aqui dos medos e persas. Então ele resolve constituir sobre o seu reino a 120 presidentes. Destes 120 presidentes, 3 vão se destacar. E ele escolheria, então, os 3 mais excelentes, dos melhores, o demais, aqueles que ele visse as boas obras do seu ponto de vista. Olha só, no seu crivo, no seu parâmetro, no seu referencial de rei, medo persa, aquilo que era listado para ele, de capacidades que ele ali deveria observar naqueles homens, ele separa 3. E desses 3 que seriam os tops, dos tops, olha, imagine só, os 120 já seriam extraordinários no meio dos homens ali do seu reino. Mas dos 120, 3 vão se destacar ainda mais. E agora, ele dos 3 ainda vai fazer uma seleção ainda maior, ainda melhor, mais ainda apurada, para separar dos 3, ele vai separar um, para ser o presidente de todos eles. E em quem o rei estava de olho? O rei estava a observar a Daniel, porque Daniel se distinguiu dentre esses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. O que é que fazia Daniel ser diferente dentre todos os outros? Era a sua fidelidade com Deus Todo-Poderoso. Embora Daniel não estivesse lá na sua nação, pois estavam numa nação estranha, foram deportados, eles foram levados em cativeiro, e eles estão ali na região hoje, agora desse texto, aqui no momento desse texto, já era Medo Persa. E ele continua sendo fiel, ele tinha sido fiel no reinado de Babilônia, Nabucodonosor, e agora continua fiel, mas ele não é fiel aos homens, ele é fiel a Deus. Esta é a diferença que tem que haver. A partir do momento que eu sou fiel ao meu Deus, que eu ando de acordo com a vontade de Deus, logo eu vou agradar qualquer, irmãos, autoridade na face dessa terra. Seja ela autoridade eclesiástica, seja ela autoridade política, seja ela autoridade profissional, não importa. Se eu tenho preocupação em agradar o meu Deus, por que eu consigo agradar todas as outras autoridades? Porque o nosso Deus, ele é soberano, ele é Senhor dos senhores. O nível está elevadíssimo, está até o céu. E se eu consigo agradar ao Deus Criador dos céus e da terra, que é exigente, se o nosso Deus, ele é exigente. Ele não quer que nós vivamos de qualquer forma, não. Não é de qualquer maneira, não é do jeito que eu quero, é do jeito dele, é do querer dele, é segundo o propósito dele. Então, quando eu consigo e alcanço graça para agradá-lo, não tem quem aqui na terra eu não agrade.
Se você ama o teu Deus acima de todas as coisas, não tem quem você não ame na face dessa terra. Não tem, irmãos. Você vai conseguir cumprir toda a lei. Você vai ser uma pessoa extraordinária. Você vai ser uma pessoa excepcional. Você vai ser um tipo de pessoa que os outros vão querer estar com você. Agora, outros quem? Aqueles que também agradam a Deus, aqueles que levam uma vida correta. Esta forma de agir de Daniel vai despertar, então, o interesse do rei, que buscava excelência, que buscava uma obra elevadíssima na vida daqueles homens, para que ele pudesse ter uma boa administração do seu reino. Então, Daniel se destaca no tocante a isso, neste quesito, mas também estas boas obras de Daniel, esta luz que havia em Daniel, também despertava o interesse de outros de outra forma. Porque nós temos aqui os outros homens que queriam aquela posição, que almejavam aquela posição. E eles percebem que Daniel é benquisto diante do rei. E eles sabem que eles poderiam perder a posição para Daniel. Porque Daniel era um homem que levava uma vida impecável, não tinha erro. Ele não desobedecia, ele não era obstinado, ele não era queixo duro como nós utilizamos hoje, não. Não existia isso em Daniel, um homem obediente, sujeito, submisso, esperando sempre o momento de Deus na sua vida. Não esperava o momento dos homens, esperava o momento de Deus. Então preste atenção nisso, aprenda. Quando você quiser alcançar alguma coisa, espere de Deus, porque quando vier de Deus para ti, vem coisa boa, vem coisa excelente, vem o melhor, no momento certo em que você vai estar preparado para receber. É por isso que é bom estar na presença do Senhor e aprender com Deus. Então, aqueles outros agora querem arrumar uma confusão. Eles querem arrumar alguma coisa para tirar Daniel da jogada. Eles querem arrumar uma forma de tirar Daniel dali, da oportunidade para que eles possam ser escolhidos. Então eles vão fazer uma armadilha. Eles observam, nós temos visto, olha só o que esses homens vão fazer. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar nele uma ocasião, a fim de que, mas eles não puderam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele, Daniel, era fiel e não se achava nele nenhum vício e nenhuma culpa. Daniel era um homem fiel, mas Daniel era um homem fiel a quem? Primeiro, era fiel a Deus. Quem é fiel a Deus, se é casado, é fiel ao seu cônjuge. Não tem perigo. Quem é fiel a Deus, está namorando, também é fiel à namorada e vice-versa. Quem, irmãos, é fiel a Deus, é fiel à sua profissão, ao emprego, cumpre horário, obedece chefe, obedece, então, qualquer pessoa que seja, é um excelente aluno na escola, é um excelente vizinho. São pessoas que os outros olham e vê que levam uma vida impecável, quer sempre estar junto dele, a não ser que seja inimigo, porque atrai a atenção do inimigo e tem alguns que querem puxar o teu tapete. Irmãos, quando alguém quiser puxar o teu tapete, quando alguém estiver torcendo para você dar errado na vida, tem pessoas que olham que não quer que você vá bem no namoro, não quer que você vá bem no casamento, não quer que você vá bem na sua vida profissional, não quer que você saia do buraco em que você se encontra. Tem pessoas que torcem para dar errado, mas eu vou contar um segredo para você. Seja fiel ao teu Deus, porque Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam.
Se a tua confiança e fidelidade estiver em Deus, foque em Deus, foque na palavra de Deus, foque no propósito de Deus. Diga para Deus: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Senhor, como é que o Senhor quer que eu viva? Procure a vontade de Deus, procure o desejo de Deus, procure se enquadrar no propósito de Deus, obedeça a Deus, queira obedecer, leia a Bíblia e veja, ouça pregações expositivas para que Deus trate com você e a partir daí obedeça a esse Deus maravilhoso. E você vai estar obedecendo a outros aqui na terra e os teus inimigos não vão conseguir enxergar em você nada que possa incriminá-lo. Eles procuravam em Daniel, mas eles viram que Daniel era fiel e não se achava nele nenhum vício, nenhuma culpa. E então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel. No tocante à parte humana, nós não vamos achar, porque o nível de obediência dele está muito alto. Então, as coisas da terra aqui, ele é impecável, não dá. Então, como que nós vamos fazer? A não ser se nós procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Agora querem mexer com Daniel para que ele desobedeça a Deus. Irmãos, por favor, você precisa guardar essa mensagem. Você precisa colocar dentro do teu coração essa mensagem. Nessa segunda-feira. Você precisa permitir que o Espírito Santo cele no teu coração essa mensagem. O teu inimigo vai procurar contra ti, contra a lei de Deus. Porque ele sabe que se você desobedecer a Deus, você vai ficar vulnerável a ele. Desobedeça, quebre os mandamentos, quebre com a vontade, ande em desacordo com o teu Deus. E o diabo quer isso, o inimigo quer isso, porque aí você fica vulnerável. Enquanto você for uma pessoa obediente a Deus, você é intocável. Você é intocável. Eu vou lembrar com vocês mais uma vez, a situação de Adão e Eva no jardim. Quando Deus ali deu para eles a determinação. E o diabo observou aquilo, e a serpente, agora na forma da serpente, observa aquele casal. Onde é que eu vou agora trabalhar? O que é que eu vou fazer? Então, a serpente atrai a atenção de Eva e pergunta para ela, foi assim que Deus disse, que nenhuma das árvores do jardim vocês devem comer? E Eva disse: não, Deus não disse isso. Deus disse que de todas nós vamos comer, mas desta aqui, a ciência do bem e do mal, dessa nós não vamos comer. Porque o dia que dela nós comermos, nós vamos morrer. Então a serpente fala: não, vocês não vão morrer. Ao contrário, vocês vão ser iguaizinhos a ele, sabendo o bem e o mal. Qual que era a estratégia da serpente? Precisava trazer Eva para junto de si, mas como fazer? Precisa desobedecer. A hora que desobedecer aquela lei, Deus só deixou para Adão e Eva uma lei, uma só, de todas as árvores do jardim coma, desta aqui não, uma, e é ali que a serpente trabalha. Se eu fizer com que ela desobedeça, que ela quebre, então aí ela ficará vulnerável a mim, o casal fica na minha mão, e é exatamente isso. Quando então a serpente consegue trabalhar a mente da mulher e fazer com que a mulher se afastasse da palavra de Deus, do mandamento de Deus, quebrasse aquela aliança, aquele concerto, e agora ela dá da árvore e a mulher come, a leva para o marido e também participa com ela, pronto. Agora eles estão nas mãos do diabo, nas mãos da serpente. É essa estratégia que não mudou com Daniel. E você pensa que está mudando conosco hoje? Não mudou não, continua a mesma coisa.
As batalhas e as guerras continuam aí. Você quer prosperidade, você quer bênção, você quer ter uma boa semana. Ora, nós já estamos começando a semana hoje aqui, a semana útil, como eu disse. Você quer um dia excelente e você quer que os demais dias dessa semana sejam extraordinários? Muito bem. Então você precisa prestar atenção naquilo que Deus falou contigo ontem no culto. Você precisa prestar atenção naquilo que Deus está falando contigo hoje. Deus está te atraindo para junto dele. Deus está trazendo a cada um de nós para pertinho dele. Sabe por quê? Porque Deus tem interesse em nos prosperar. Deus tem interesse em nos abençoar. Deus tem interesse em abrir as portas. Deus tem interesse em nos usar. Deus quer que nós sejamos uma bênção, mas para tanto nós precisamos obedecer à sua voz. Em contrapartida, existe alguns aí que quer nos ver na desgraça, que quer nos ver abatido, que quer nos ver tristes, angustiados, quer nos atribular a segunda-feira. Querem transtornar o nosso dia, para que toda semana se perca. E como que ele vai fazer? Ele precisa atrair também para junto dele. Olha como é que fica a situação do homem. Deus querendo nos abençoar, mas nós precisamos estar na presença dele. E o nosso inimigo quer nos ver derrotado, mas para tanto precisa atrair para junto dele. Então começa a guerra e começa a batalha. Às vezes você está no dia e você sabe, meu Deus, por que está acontecendo tanta coisa comigo hoje? Por que eu acordei dessa forma? Eu não tenho nenhum problema aparente agora, mas eu estou angustiado, eu estou atribulado, a minha alma está abatida. São as guerras espirituais que você não está percebendo. É Deus te puxando para junto de si e é o diabo querendo te levar para outro lado. Mas a palavra de Deus aqui está te alertando nessa oportunidade. Qual que é a tua escolha? Então, naquela ocasião, aqueles homens criaram um edito que durante 30 dias ninguém poderia adorar, se encurvar, fazer pedido a nenhum outro tipo de Deus, a não ser que fosse para os deuses dali Medo-Persa ou para o rei. E aí então, eles fazendo aquela artimanha, eles levaram para o rei e o rei assinou, porque o rei não sabia o que é que eles estavam armando. E eles prepararam uma arapuca para Daniel. E Daniel era um homem que fazia uma oração 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia, ia no seu quarto, fechava a porta e abria a janela em direção a Jerusalém. E ali ele buscava Deus. Ali ele clamava a Deus 3 vezes ao dia. Daniel estava buscando a Deus, orando a Deus. E então aqueles homens trouxeram a situação para então o rei. E Daniel era o queridinho do rei. Por quê? Porque era um homem obediente, era um homem submisso. Tudo que o rei precisava, Daniel estava pronto. E aí trouxeram para o rei e colocaram. Não foi assim que o Senhor determinou? Pois é, Daniel anda se encurvando diante do Deus de Israel. Ele está fazendo pedido a outro Deus e desobedecendo a tua lei. E aquilo muito entristeceu o rei. E o rei queria livrar Daniel de tudo quanto era forma. Mas aqueles homens maus disseram, o Senhor selou, e uma lei medo-persa não pode ser revogada, nem pelo próprio rei. E então mandou trazer a Daniel perante a sua presença. E contou então o rei a Daniel a situação e disse, e falando o rei disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Esse rei era um rei pagão, não era um rei judeu, não era um rei que acreditava em Deus. Não, a fé dele não era no Deus Israel. Mas,
pelo comportamento, pelas boas obras de Daniel. Eu disse para vocês lá em Mateus, para que nós possamos fazer resplandecer a nossa luz, para que os homens vejam em nós as boas obras e glorifiquem ao Deus que está nos céus. E o rei olha para Daniel e diz: o Deus que tu continuamente serves, ele te livrará. Ele não pergunta para Daniel se Deus o livraria, não. Ele afirma, é uma afirmação. O Deus que tu continuamente serves, ele te livrará. E então foi trazido uma pedra posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que ninguém pudesse mudar a sentença a respeito ou acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. E Daniel estava agora na cova dos leões. E os inimigos estavam felizes e alegres, porque Daniel fora jogado na cova dos leões. As oportunidades estavam para eles agora. Eles tiraram o principal adversário de diante deles. Esse é o período que muitas das vezes, meus irmãos, nós nos encontramos em angústia, em dor e sofrimento. A alma geme, a alma chora. E nós não sabemos por quê. É o momento em que estamos na cova dos leões. Mas o que é que vai acontecer com Daniel? Logo pela manhã cedo se levanta o rei e vai depressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E ele está esperando a resposta. Quem é que poderia sobreviver dentro de uma cova com um leão só, numa jaula de um leão faminto? Alguém poderia sobreviver? Mas uma cova com vários leões. E chegando-se à cova, clamou dessa forma. Verso 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse mal algum, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova dos leões, e assim ele foi tirado, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Porventura Deus livrou Daniel da cova dos leões? Não. Tem que passar pela cova. Mas o importante é, Deus sempre está conosco. Irmãos, nós não vamos ficar livres dos momentos difíceis da jornada. Nós não vamos ficar livres, irmãos, da fornalha, da cova, do vale, seja lá o que for. Não. O importante é saber que Deus, ele está conosco. Deus está presente conosco onde quer que estejamos, em qual situação que nos encontremos. Os irmãos não acham que Daniel, ao ser lançado lá, a alma não estava atribulada? A alma não estava angustiada? Mas depois que vê que Deus, ele estava presente, que os leões estavam mansinhos, aquela noite se tornou numa vigília de louvor e adoração ao Senhor. Louve e glorifique o teu Deus. Deus, ele é a nossa força. E daí então, o rei agora ordenou ali que fosse trazido aqueles homens que armaram essa arapuca para Daniel. E eles foram lançados na cova dos leões com seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram dele e lhes esmigalharam todos os ossos.
Então o rei Dario escreveu a todos os povos da sua nação e gente de diferentes línguas, dizendo: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre, permanentemente, o seu reino não se pode ser destruído e o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Então Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. É isto que Deus faz. É assim que Deus opera. Na vida de quem? Daquele que é fiel, daquele que é verdadeiro, daquele que é sincero, daquele que resplandece, deixa permitir resplandecer a luz do Deus Todo-Poderoso. Não se entregue. Não se entregue à artimanha do diabo. Ele quer realmente ver caído, abatido, para que assim você possa desobedecer à lei do teu Deus. E se você desobedecer à vontade de Deus, você fica vulnerável àquilo que eles querem, à maneira que eles querem, mas permaneça fiel. Seja sincero e verdadeiro com o teu Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas. Deus vai te exaltar. Deus vai te exaltar, e a tua luz vai resplandecer entre as trevas, e os homens verão as boas obras e vão glorificar o nome do nosso Deus. Amém.